O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, outra parceria com o site Xadrez Verbal. E falando no Xadrez Verbal, vou chamar o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo. Tudo bom, Felipe? Não, hoje sou eu que tô doente. Mal aí? Esse papo foi você que me passou alguma coisa, seu maldito. Manda abraços para os nossos ouvintes que nos ouvem, nos prestigiam, nos aguentam doentes, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Quer dizer, na pobreza, né? Enfim, manda um abraço pro Leandro, que morou na Islândia. Ele vai até, inclusive, escrever uns textos lá pro site Xadrez Verbal. Ele lembrou a gente que não existem ursos polares na Islândia. Eles são nativos da Groenlândia, mas alguns chegam na Islândia a nado. E aí vem a parte que todo mundo vai ficar chocado, e quando eles fazem isso, eles são abatidos. Para não procriarem na Islândia e não... Por que será? E não, sei lá, devorarem as pessoas. A Eleonora Marques disse que somos demais. Muita gente, como era de se esperar, zoou as nossas pronúncias ou falta dos malditos nomes islandeses, especialmente do vulcão. E um abraço pro pessoal da Karsug Mania, melhor comunidade de futebol do Facebook, que agora tá ficando famosa, né? Tá sendo citada até na ESPN, mas de qualquer jeito, né? Então tá aí o abraço pro pessoal da Karsug Mania. Bem, o tema de hoje são os Jogos Olímpicos, já que o Brasil, assim como a América do Sul, irá sediar o evento pela primeira vez. Então vamos falar do futebol nos Jogos Olímpicos, mas também falar de antiguidade, Guerra Fria e outras cositas más. A história. Felipe, remontando a antiguidade e a origem dos Jogos Olímpicos, né, vamos contextualizar para os nossos ouvintes como era a Grécia nesse período, né? Na verdade, existia a Grécia? Essa é uma discussão muito interessante, certamente deve ter um semestre inteiro com o Norberto na FEFELESTE sobre isso. A saudosa Copa N. Então assim, meu caro Matias, não existia, né, a Grécia, uma coisa unificada, um país unificado na antiguidade. Agora existia a cultura grega, a cultura helênica, e as Olimpíadas eram justamente isso. Era uma homenagem pan-helênica a Zeus, o principal deus do panteão grego, né? E o que a gente quer dizer como homenagem pan-helênica? Que reunia gregos de todas as cidades-estados e todas as colônias gregas para homenagear Zeus. E como Zeus era o principal deus do panteão, acabou virando a competição mais importante, o maior ritual. Mas nós tínhamos 4 jogos olímpicos, digamos assim, na época. Nós tínhamos os Jogos de Delfos, homenageando Apolo, os Jogos da Nemeia, em homenagem a Hércules, e os Jogos do Istmo, em homenagem a Palaemon, que era um dos protetores dos marinheiros. E esses jogos eram organizados num calendário, digamos assim, num ciclo de 4 anos, que qual era o nome desse ciclo? Olimpiada. Exatamente. Então, assim, as Olimpíadas eram as maiores, por ser uma homenagem a Zeus, mas não eram os únicos jogos pan-helênicos que tinham essa característica ritual, que tinham essa característica de homenagear os deuses. E a organização, os juízes, os meios de avaliar os vencedores, de fiscalizar os participantes, porque os participantes das Olimpíadas tinham que ser homens e gregos, com raríssimas exceções de não gregos, e tem registro de uma mulher que não competiu, mas era dona de uma das carruagens da corrida que acabou vencendo, né? E esses fiscais, esses juízes, eram os Elanodikai,
que eram, traduzindo literalmente, juízes dos gregos. Ou seja, não tínhamos a Grécia como uma instituição política, mas tínhamos a cultura helênica aí como um fator de unificação dessas diversas cidades-estado, dessas diversas colônias. O nome Olimpíadas, como muita gente deve saber, mas a ligação é evidente, né? Tem origem no Monte Olimpo, né, que é onde residiam os deuses gregos. Os primeiros jogos foram realizados em 776 a.C. e os últimos em 393 depois de Cristo, quando ela foi banida pelo imperador romano Teodósio, por ser considerado um ritual pagão, e era, né, um ritual pagão do ponto de vista do cristianismo, e o Teodósio foi um dos imperadores que estava impondo o cristianismo como a religião estatal romana, em substituição aos cultos anteriores. Em todo esse tempo, né, como nós ouvintes puderam perceber, estamos falando de quase 1000 anos aqui de disputas. As modalidades não eram sempre as mesmas, mas a gente tem algumas das principais que eram constantes, que eram o arremesso de disco, as corridas em várias distâncias, e aqui essas corridas não incluem a maratona, porque a maratona hoje é um símbolo olímpico, mas a maratona ela surge lá da lenda do mensageiro Filípides, que volta da batalha de Maratona correndo 42 quilômetros para dar notícia da vitória grega e morre de exaustão. Mas essas corridas, estamos falando aqui de distâncias 80, 160 e 480 metros, se não me engano. Salto em distância e as corridas de carruagem, que podiam ser bigas, trigas, quadrigas, e uma corrida de hóplitas, né? Hóplitas eram os guerreiros gregos, e os homens normalmente corriam carregando um escudo de bronze, ou o elmo, ou ambos, como uma forma, inclusive, de treinamento militar, por assim dizer. E essa era a única coisa que eles carregavam. Né, isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, porque tudo isso, tirando as corridas de carruagem, era todo mundo peladão, né, era todo mundo numa ali, comunidade hippie, liberal, todo mundo nu. Como a gente comentou, as competições eram restritas aos homens gregos, e os vencedores... E aos adolescentes, os éfebos. Ah, sim, também, mas são homens gregos. São homens, são pessoas do sexo masculino, melhorou? Era uma categoria à parte. O segundo dia dos Jogos Olímpicos começava com as disputas entre os adolescentes. E você tá vendo isso em que fonte? Eu tô vendo no Manual dos Jogos Olímpicos do Pateta, a maior fonte bibliográfica dos Jogos Olímpicos. Eu juro pros nossos ouvintes que isso não é sacanagem, não tá? E ao contrário do que muita gente pensa, acabou fazendo uma confusão, os vencedores não ganhavam uma coroa de louros. Quem ganhava uma coroa de louros eram os vencedores dos Jogos de Delfos. Os vencedores olímpicos ganhavam uma coroa de ramos de oliveira. Durante as Olimpíadas, era declarada uma trégua universal, já que a guerra era contra as homenagens a Zeus, a guerra era uma coisa como é que era o nome de Marte, né, na trilha? Ares. Deveria lembrar disso, desculpe, é feito da sinusite. E essa questão da trégua olímpica, ela é mencionada brevemente, por exemplo, a quem assistiu, para quem leu, em 300 de Esparta. Né, que a cidade de Esparta não pode ir à guerra na Carneia, mas existem outros momentos que a cidade não podia ir à guerra, como durante as Olimpíadas. Os jogos reuniam diversos rituais, líderes de várias cidades, artistas, e eram sempre disputados na cidade de Olímpia. Né, não tinha uma rotatividade de cidade-sede, não tinha um processo de escolha de cidades-sedes, não tinham supostas propinas, supostamente propinas na escolha de cidade-sede, entendeu? Não tinha nada disso, era sempre na cidade de Olímpia, que hoje é um dos principais sítios arqueológicos do mundo, né, que tem templos, tem o traçado, digamos assim, do estádio olímpico, ainda não tem muita coisa além do traçado, mas ele está lá, inclusive desejo muito um dia visitar Olímpia. Se você estiver nos ouvindo, for milionário, quiser ser o nosso mecenas, aceitamos. Agora, com o fim das Olimpíadas, lá no século IV, por que as Olimpíadas voltaram? Né? Então, antes da gente falar das Olimpíadas no modelo atual, vamos contextualizar por que elas voltaram. No século XIX, especialmente na segunda metade do século XIX, a gente tem uma série de competições
que buscam resgatar esse antigo espírito das Olimpíadas, que são da valorização do esporte, da valorização da união entre os povos, a questão da trégua olímpica, o espírito esportivo unindo as nações. Porém, em que contexto? Primeiro, a gente tem que lembrar que estamos falando da independência da Grécia, né? A Grécia se torna independente do Império Turco-Otomano em 1830, depois de uma guerra de mais ou menos 8 anos. E reviver as Olimpíadas, valorizar as Olimpíadas, era parte desse movimento cultural grego, tanto para valorizar a identidade cultural grega em uma perspectiva romântica, como também para angariar apoio e simpatia dos outros países, né? Então você querer restaurar, querer reavivar as Olimpíadas era uma forma, inclusive, da Grécia se reaproximar dos outros países europeus, colocando ali a Grécia, inclusive, como berço dessa civilização europeia, sendo que a Grécia era esse novo país que tinha acabado de se libertar, passado por uma guerra de independência sangrenta, estava cercado de países, de estados possivelmente inimigos. Então era uma maneira da Grécia, o que a gente chamaria hoje em relações internacionais de soft power, né? E o segundo, a gente está falando da segunda revolução industrial. Um grande crescimento econômico, inovações tecnológicas que geram uma série de mudanças sociais por todo o continente europeu, né? E também na América, mas em menor grau. E no campo lúdico, a segunda revolução industrial tem um papel importante também, quando eu digo lúdico, em relação aos jogos, porque é aí que começa a surgir as normas, as regras dos jogos, e que existe a discussão que esse é o momento de transição dos jogos para os esportes. Que é uma diferenciação interessante de lembrar. E como essa questão da sociedade de massas, né, uma sociedade urbana, em que agora as pessoas não estarão mais isoladas em comunidades rurais, mas estarão todas aglutinadas, próximas, a gente vai ter o desenvolvimento dos esportes de massa, os esportes coletivos. O maior exemplo é o futebol, né, que é um livro que fala muito bem desse processo, é o Dança dos Deuses, do professor Hilário Franco Júnior. Só que é quando também surgem, por exemplo, o rugby, né, separado do futebol. É quando nós temos a consolidação do beisebol nos Estados Unidos, como você disse, vai ter uma regra unificada, porque antes cada região tinha a sua regra, né, de jogar taco. Então, aqui a gente tem essa consolidação dos novos esportes de massa e também a valorização da prática e a consolidação também da prática de atividades atléticas por um grande número de pessoas. Porque agora, antes, quando as pessoas viviam nas zonas rurais, suas atividades atléticas eram o seu trabalho. Era, sei lá, capinar um lote, era carregar a produção, fazer a colheita. Agora que elas estão na zona urbana, agora que nós temos a expansão, por exemplo, de redes de ensino, e aí nós teremos a introdução da educação física nas escolas no fim do século XIX, inclusive como uma maneira de treinamento militar, né, desses nacionalismos do século XIX, a gente vai ter o crescimento da prática esportiva. Ela vai deixar de ser uma atividade restrita à aristocracia, que como não tinha nada para fazer, então ia jogar tênis. Né? A gente tinha uma quadra de tênis dentro do Palácio de Versalhes, inclusive um dos locais mais importantes da Revolução Francesa. Não era bem tênis como a gente conhece hoje, né? O Jeu de Paume. Jeu de Paume. Enfim, eu só sei o que aconteceu lá durante a Revolução Francesa, não sei o que era o jogo. Mas, então, nós temos essa questão da popularização do esporte, do estabelecimento dos esportes e também as inovações tecnológicas que a gente citou, como telégrafo, expansão de ferrovias, mais linhas marítimas, elas permitem uma comunicação e transporte que a gente não tinha antes, então que possibilita agora a realização de competições. E aqui a gente não está falando necessariamente dos Jogos Olímpicos, mas a gente está falando de competições regionais também, por exemplo, com um número cada vez maior de pessoas, seja para competirem, seja para prestigiarem a competição. E aí todo esse processo vai culminar na fundação do Comitê Olímpico Internacional em 1894. Em Sorbonne? Em Sorbonne, Não sabia. Pelo barão Pierre de Coubertin, que inclusive a gente vai mencionar um pouco mais sobre ele no último bloco, mas é quando a gente tem o início do reavivamento das Olimpíadas nesse contexto histórico do século XIX. Vamos passar então para o segundo bloco para falar do futebol nos Jogos Olímpicos modernos. O campo.
Felipe, a FIFA é de 1904, só que através do COI a gente pode dizer que houve a primeira competição internacional de futebol, já nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1900, a segunda edição dos Jogos Olímpicos modernos. Exato. Em 1896, que foram as primeiras edições, a gente teve uma competição não oficial, que a gente mencionou no Fronteiras Invisíveis sobre a Turquia, que foram em Atenas, a gente vai mencionar isso mais pra frente. Porém, o futebol ele está nas Olimpíadas de 1900 até 1928 e depois de 1936 até hoje. Para os nossos ouvintes bons de matemática, mais atentos, vão notar que tem uma Olimpíada nesse meio aí que não teve futebol, em 1932. Por quê? Porque foi 2 anos depois da Copa do Mundo, e a ideia era que a Copa do Mundo substituísse o futebol nas Olimpíadas, só que isso acabou não dando não sendo desenvolvido, não indo para frente. Porém, em 32 a gente não teve o futebol masculino, no caso, por conta da Copa do Mundo. E o futebol feminino é um esporte olímpico de 96 para cá. Para desespero do Barão de Coubertin, que não queria a presença de mulheres nos Jogos Olímpicos. Exatamente, até porque os antigos Jogos Olímpicos eram só homens. E também, como a gente comentou, né, nos antigos Jogos Olímpicos, os atletas eles só recebiam uma coroa de ramos de oliveira, eles não recebiam dinheiro, não recebiam nada. Então, os Jogos Olímpicos, durante muito tempo, eles pregavam a questão do amadorismo. Um amadorismo muitas vezes falso, né, inclusive. E essa é uma discussão que permanece até hoje, né? A gente vai falar mais disso no próximo bloco, mas hoje o maior exemplo dessa discussão nos Jogos Olímpicos é o boxe, né? Porque o cara, ele se torna, digamos assim, muito reconhecido com as Olimpíadas, porém a grana está no boxe profissional, e se ele se profissionalizar, ele não pode não pode disputar as Olimpíadas. E nos primeiros anos, justamente por esse caráter amador do futebol, muitos jogos eram verdadeiras peladas, eram assim, combinados nacionais, não eram as seleções nacionais propriamente ditas. Eram combinados nacionais, amadores, e que a gente tinha jogos, por exemplo, com... teve um cara, o dinamarquês Sofus Nielsen, em 1908, que marcou 10 gols em um jogo. Entendeu? E o nome disso é pelada de churrasco, já tá todo mundo... O Fuchs, em 1912, centroavante alemão, fez 10 gols contra a Rússia. O jogo terminou por 16-0. Entendeu? O nome disso é pelada de churrasco. Sabe, já tá todo mundo bêbado, barriga cheia, ninguém quer jogar o bagulho. Entendeu? Então, assim, e nos primeiros anos também temos uma questão que os britânicos, o Reino Unido disputou os primeiros jogos como a seleção do Reino Unido, inclusive jogadores que eram profissionais. Já que o profissionalismo já tinha chegado no futebol britânico. Exatamente. Então essa questão a disputa entre o profissionalismo e o amadorismo, ela começa a ficar muito evidente a partir dos anos 1920. Né? A gente tem os 2 títulos uruguaios, em 24 e 28. Que é a prata argentina em 28, a final foi sul-americana. Mas porque alguns países europeus já não estou falando isso para desmerecer o seu querido Uruguai, tá? Mas antes que você brigue comigo. Mas porque alguns países europeus já não conseguiam mandar os seus principais jogadores, porque na Europa nós já tínhamos o profissionalismo. Ao contrário da América do Sul, em que basicamente todo mundo era amador. O profissionalismo chega em 31 na Argentina, 32 no Uruguai e 33 no Brasil. Você é uma máquina. E com essa questão do profissionalismo chegando no resto do mundo, inclusive aí você citou o exemplo da América do Sul, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um grande distanciamento entre os times do antigo bloco soviético, da Europa Oriental, porque como eram economias socialistas, o esporte não era profissional. Era estatal. Exatamente, então todos os atletas, de certo modo, eram amadores, então eram times que conseguiam competir com as suas seleções principais. E os países do resto do mundo, onde nós já tínhamos o profissionalismo, competiam com times menores. Isso vai ser alterado em 1984 para os Jogos de Los Angeles, quando jogadores profissionais serão admitidos. A FIFA não queria que as Olimpíadas rivalizassem com a Copa do Mundo. Então, chegaram no meio termo em que times da África, da Ásia, da Oceania e da América Central e América do Norte
poderiam jogar com todos os seus profissionais, e os países da UEFA e da Conmebol, né, teoricamente os países mais fortes, só poderiam jogar com jogadores mesmo profissionais, mas que nunca tivessem jogado numa Copa do Mundo. E aí, desde 92, nós temos a regra de que os jogadores de futebol olímpico têm que ser abaixo dos 23 anos de idade, também essa questão para não rivalizar com a Copa do Mundo, e desde 96 a regra atual, com os jogadores sendo abaixo de 23 anos, com 3 jogadores acima de 23 sendo permitidos por seleção. Né? Inclusive, mando aí um abraço para todo mundo da seleção olímpica, que quebrou o cotovelo do Fernando Praz, malditos. Sem clubismo. Sem clubismo. Não, né? Com clubismo, tô doente mesmo, com clubismo mesmo, dane-se. E nesse período, nós temos o fortalecimento do futebol africano, que ganha 2 medalhas de ouro olímpicas, com seleções sub-23, embora... Com algumas dúvidas. O Taribo West... Confirmado. O Taribo West em 96, ele teoricamente tinha menos de 23 anos, mas ele já tinha quase 30, né? E em 2012 nós temos um evento interessante, que é nos Jogos de Londres. O Reino Unido não costuma participar do futebol olímpico, porque nas Olimpíadas o país que participa é o Reino Unido, não são os países separados. Porém, as federações separadas. Porém, no futebol, as federações são separadas. A gente já tem um programa sobre Gales, já tem um programa sobre Irlanda e teremos mais programas. Só que em 2012, como os jogos eram em Londres, e aí, teoricamente, a seleção da casa tinha que prestigiar o torneio e já tinha vaga garantida, então fizeram ali um bem bolado de um time britânico, embora a gente teve vários galeses e escoceses que se recusaram a jogar pelo time britânico. Mas foi no caso do Giggs, né? O inglês, mas de origem galesa, ele pôde jogar pela primeira vez uma competição internacional, a fase final de uma competição internacional, já que pela seleção galesa ele nunca jogou nem Eurocopa, nem a Copa do Mundo. Porque, né, se vocês quiserem entender melhor, ouçam o programa sobre Gales. Agora colocando aqui alguns dos recordes, antes da gente falar de algumas controvérsias, né? Nos homens, o país com mais medalhas é a Hungria, que tem 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. Porém, quando a gente vê que a última dessas medalhas foi em 72, é justamente aquela questão que a gente colocou, né, do período do amadorismo favorecer os países do leste europeu e do bloco soviético. Outro país que também tem 3 ouros é o Reino Unido, porém seu último ouro foi em 1912, mais de 100 anos atrás, porque, como a gente colocou, o Reino Unido, por conta da questão dos nacionalismos, não disputa as Olimpíadas como o futebol. Outro país que também tem 5 medalhas é a União Soviética, que tem 2 ouros e 3 bronzes. Foi ouro em 88, ganhando do Brasil na final. O Brasil que tinha Bebeto e Romário no ataque. O Tafarel no gol. E depois que a União Soviética se dissolveu, nenhum país ganhou medalhas. A Iugoslávia também teve 5 medalhas, com 1 ouro, 3 pratas e 1 bronze. A última em 84. E nenhum país pós-Iugoslávia ganhou medalhas. E o Brasil, para constar, né, como todo mundo deve saber, nunca ganhou o ouro do futebol olímpico, é considerado o único título que falta do futebol brasileiro. Assim como a Alemanha, que é outra grande seleção que nunca ganhou também os Jogos Olímpicos, como a Alemanha Ocidental, já que a Alemanha Oriental foi campeã em 76, nos Jogos de Montreal. E, inclusive, na Copa de 74, as duas Alemanhas se enfrentaram. Sim, né? Com vitória do leste. A seleção da Alemanha Oriental na década de 70 era uma seleção até razoável. E o Brasil tem 3 pratas em 84, 88 e 2012 e 2 bronzes em 96 e 2008. Né? A última prata de 2012 perdeu a final para o México, sim. Inclusive um jogo patético. Pra rimar. E o maior artilheiro de uma edição dos Jogos Olímpicos foi o húngaro Ferenc Bené, com 12 gols em 1964. Agora, nas mulheres, no futebol feminino, nós temos quase um monopólio. Né? Os Estados Unidos, das 5 Olimpíadas que a gente teve de futebol feminino, os Estados Unidos têm 4 ouros e 1 prata. Ou seja, das 5 edições, esteve na final em todas. Em todas e ganhou 4. O único país que tem um ouro é a Noruega, que ganhou ouro em 2004 e tem 1 bronze. A Noruega foi em 2000 e tem 1 bronze em 96. E o Brasil tem 2 pratas em 2004 e 2008.
né? Inclusive, em 2008 foi quando a Marta comeu a bola. A maior artilheira de uma edição dos Jogos Olímpicos foi a Christine Sinclair, canadense, com 6 gols em 2012. E os Jogos Olímpicos de 2012 são importantes que a gente tem... a gente listou aqui 4 controvérsias dos Jogos Olímpicos e 3 delas são em 2012. A primeira foi que o time de futebol feminino da Coreia do Norte demorou 1 hora para entrar em campo contra a Colômbia, porque no telão a bandeira que aparecia era da Coreia do Sul, então elas não queriam... a bandeira estava errada, né? O Michel Morganella, um jogador suíço, foi banido das Olimpíadas porque ele fez comentários racistas no Twitter contra orientais depois que a Suíça perdeu para a Coreia do Sul por 2-1. E na semifinal, que foi entre Canadá e Estados Unidos, e que o Canadá acabou passando na prorrogação, foi para a final e ganhou o ouro, o jogo estava 3-2 para as canadenses. A árbitra norueguesa deu uma falta ali bem suspeita, bem mandrake, e os Estados Unidos fez o gol, empatou, e aí foi para a prorrogação e os Estados Unidos passaram. Então, essa é outra polêmica que a gente teve em 2012 na semifinal feminina. Lembrando que a artilheira de 2012 foi uma canadense. E a outra controvérsia que a gente listou foi em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, também conhecidas como as Olimpíadas do Jesse Owens, ou as Olimpíadas do Hitler, ou as Olimpíadas da Leni Riefenstahl, que numa das quartas de final, o Peru ganhou de 4-2 da Áustria, porém quem passou de fase foi a Áustria, porque a comissão organizadora alegou que os jogadores peruanos estavam dopados, que um estava suspenso, que um era profissional, enfim, deram um jeito de eliminar o Peru na mão grande. E tem um componente racial aí, já que um dos grandes destaques da seleção peruana era o Alejandro Villanueva, que para quem já ouviu o som das torcidas sabe que ele dá o nome ao estádio da Aliança Lima, é o grande ídolo da Aliança Lima, e fazia dupla com o Teodoro Fernandes, o Lolo Fernandes, que é o grande ídolo do Universitário. Então essa dupla era imbatível, né, no futebol peruano. No futebol peruano, e conseguiram esse grande destaque. Inclusive o Lolo, o Alejandro Villanueva não jogou, mas foram campeões da Copa América de 1939, sediada no Peru. E aí, em sinal de protesto, o Peru e a Colômbia, as delegações olímpicas inteiras de todos os esportes, se retiraram dos Jogos, porque consideraram que meteram a mão para ajudar a Áustria, que era brother dos alemães do país sede. Mas então esse é um breve panorama aí do futebol olímpico, da questão do amadorismo, os principais recordistas. Obviamente não dá para a gente passar por todas as medalhas dos Jogos Olímpicos, a gente passou aí pelos países com mais medalhas, mas essa informação para quem quiser todo o ranking de medalhistas dá para achar fácil na internet, perguntem pro velho amigo Google. E acho que no campo é só, né, Matias? No campo é só, vamos passar agora pro mapa, para fazer um comparativo, né, entre os Jogos Olímpicos modernos e a história do século XX. O mapa. Felipe, só uma errata do bloco anterior. A gente falou, né, que o futebol começou a ser disputado nas Olimpíadas a partir da segunda edição, em 1900, só que tanto em 1900 quanto em 1904 era uma modalidade de exibição. Só em 1908 que começou a ser disputada a Vera. Agradecemos ao Pateta. Ao Pateta, mais uma vez. Pela informação. E o futebol é o esporte coletivo mais antigo em disputa nos Jogos Olímpicos modernos, só atrás do polo aquático, que é o futebol na água.
Mais ou menos. O handball na água. Handball na água. Não sei, velho. Não sei. Quem gosta muito de polo aquático é o nosso querido Guga Chakra. Ele já jogou polo aquático aqui. Eu, sinceramente, eu não entendo muito do polo aquático, porque pra mim eles estão sempre brigando pela bola. Parece aula de educação física na quinta série, sabe? Tá todo mundo chutando o negócio ao mesmo tempo. Mas tem bastante gente que gosta. E é um esporte muito popular, especialmente no leste europeu. No leste europeu. Né, os times do leste europeu costumam ir bem, né, no polo aquático. Mas, enfim, né, voltando aqui, depois da errata do Pateta e dessa digressão sobre polo aquático, onde foram as primeiras Olimpíadas modernas, meu caro Matias? Atenas, justamente para mostrar essa ligação, essa continuidade entre os jogos da antiguidade e os jogos modernos. E só para comparação, né? Nos Jogos de Atenas, em 1896, foram 14 países, 241 atletas em 43 competições. Competições essas que tinham até cabo de guerra. Que devia ser um esporte olímpico até hoje. Né? Convenhamos. Para comparar, né, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que começam essa sexta-feira, que são a 31ª Olimpíada da Era Moderna. Isso porque eles contam até as edições que não ocorreram nas Primeiras e Segunda Guerra Mundiais. Um bom complemento que eu também não fazia ideia. Para comparar, no Rio de Janeiro nós teremos 10.500 atletas, de 206 países e regiões, né? Porque tem regiões que não são países independentes, mas competem de forma autônoma. Inclusive vai ter uma delegação de refugiados no Rio de Janeiro. Sob a bandeira do Comitê Olímpico, né? Isso. Que era a bandeira que inclusive a Helena Zibaeva queria competir, enfim. Em 306 competições. Então, assim, a gente está falando aqui de uma coisa muito, muito, muito maior. Né? Antes da gente continuar nas Olimpíadas, só para fechar aqui, né? Em 1924, na França, foram criados os Jogos Olímpicos de Inverno, que eram realizados após as Olimpíadas. Claro, porque... Sim, pela época do ano, porém no mesmo ano e no mesmo país. Às vezes em região diferente, às vezes não, porém em regiões diferentes, no mesmo país e no mesmo ano. Isso muda a partir de 92. Quando os Jogos Olímpicos de Inverno vão ser alternados a cada 2 anos e em locais diferentes e com cidades também disputando o direito de sediar os Jogos. Não, mas mesmo antes... Antes de 92 já eram lugares diferentes. Já eram sedes diferentes. Mas era sempre no mesmo ano. Né? Sim, então, por exemplo, em 1988 as Olimpíadas foram em Seul, as Olimpíadas de Inverno foram no Canadá, em que o John Candy era treinador da Jamaica no bobsled. Em Calgary, né? Em Calgary, exatamente, treinador da Jamaica no bobsled. Lembrando que isso é baseado em fatos reais, tá, gente? Aquelas imagens que você tem no filme Jamaica Abaixo de Zero, do bobsled da Jamaica descendo o negócio, são imagens da Olimpíada. Reais. Então aí a partir de 92 passaram a ser anos alternados, tanto que a gente tem Jogos Olímpicos de Inverno em 92, em 94 e aí em 98. E aí ele vira, os Jogos Olímpicos de Inverno são em ano de Copa do Mundo. 98 em Nagano, que tinha o jogo pro Nintendo 64. Exatamente, que todo mundo jogava o jogo da vassourinha. Sim, o curling. Curling, exatamente. Muito bem lembrado. E em 1960 nós temos as primeiras Paralimpíadas. Né? E qual o contexto histórico das primeiras Paralimpíadas? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um crescente número de competições para veteranos de guerra, que muitas vezes foram mutilados durante o conflito, perderam membros ou perderam algum sentido. Nessa época que, por exemplo, o basquete em cadeira de rodas foi inventado para os veteranos dos Estados Unidos, essas competições elas eram muito mais terapêuticas para esses veteranos, porém com esse aumento da prática de esportes olímpicos por veteranos da Segunda Guerra Mundial, nós temos então, em 1960, as primeiras Paralimpíadas. E em 2008... em Pequim. Aí você tá puxando sardinha pra família. Aí eu vou ter que explicar então, né? Mas assim, o que eu posso fazer? Não, sim, em 2008, em Pequim, a gente teve a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Mente, que reúne esportes como xadrez, pra ficar no título do programa, e bridge, né? Que é uma versão chique de rouba-monte. E por conta disso eu tenho um tio que é atleta olímpico. Olha que legal. Olha só. Mas isso é sério, tá, gente? Existem os Jogos Olímpicos da Mente também. E os Jogos Olímpicos da Mente e as Paralimpíadas são disputadas logo depois das Olimpíadas de Verão na mesma sede.
ainda não cresceram o suficiente, não sei, para terem os campeonatos próprios. Né? Algumas questões, né, voltando dessa questão do espírito olímpico, de não, os atletas da Grécia Antiga não ganharem bens materiais, a gente tem alguns exemplos históricos muito curiosos, né? Que, por exemplo, em 1960, o decatleta Rafer Johnson, que já era medalhista olímpico, ele teve que recusar um papel no filme Spartacus, né, dirigido por Stanley Kubrick, estrelando Kirk Douglas, porque senão ele poderia ser considerado ali um profissional, porque no filme ele ia fazer ali um gladiador, justamente um atleta, e isso poderia colocar em risco ele participar nas Olimpíadas. Aconteceu também o caso, também mais uma vez um racismo velado do COI, com o atleta Jim Thorpe, que era nativo americano. Ele ganhou 2 medalhas de ouro em Estocolmo, em 1912, no pentatlo e no decatlo. Ou seja, o cara era um super atleta, mas foi acusado de ganhar dinheiro jogando beisebol, então teve as suas medalhas cassadas. Ele que também jogava futebol americano, praticava squash, hipismo, enfim, hockey. O cara era um super-homem. O cara era um fenômeno. Mas, se não me engano, assim, sei lá, coisa de décadas depois da morte dele, a família recebeu as medalhas de volta, não foi? Sim. Então, assim, essa questão da discussão de profissionalismo e esporte olímpico, ela sempre foi muito sensível, sempre foi usada para, inclusive, fins espúrios. E a gente tem um marco, né? Talvez o marco mais visível disso foi nas Olimpíadas de Barcelona, em 92, porque até 92 os jogadores de basquete tinham que ser amadores. Então, as seleções olímpicas dos Estados Unidos normalmente era formada por universitários. Né? E mesmo assim, universitários bons, né? A seleção olímpica dos Estados Unidos de 84 tinha Michael Jordan e Hakeem Olajuwon, entendeu? Estamos falando aqui de uma máquina. Não estamos falando do Christian Laettner em 92. Que foi só para ser simbólico, né? Só que por conta disso, os Estados Unidos viviam tomando uma coça dos países do leste europeu, que a gente comentou antes na questão do futebol. A União Soviética, a Iugoslávia, tinham timaços de basquete. E aí, em 92, foram autorizados os profissionais. E aí os Estados Unidos apelou, né? Os Estados Unidos foi lá, digitou o cheat, entendeu? E levou para as Olimpíadas o Dream Team, o verdadeiro Dream Team, né? Que, assim, não existe... Larry Bird era banco nesse time, entendeu? E isso explica bem o que era o Dream Team. Larry Bird, um dos mais jogadores de todos os tempos... O Thomas foi cortado por uma questão porque não se bicava com os caras. Porque não se bicava com os caras. Entendeu? Então, assim, é esse o nível. Né? Tanto que a seleção de basquete de 92 ganhou as Olimpíadas com um pé nas costas, e os jogos, muitas vezes, viravam quase uma atividade turística dos adversários, né? Tem um jogo contra o Brasil mesmo, que um dos jogadores do Brasil fica tirando foto, contra a Croácia também. Contra a Croácia foi na final. Na final. E os caras lá, tipo, tietando, entendeu? Porque você não vai ganhar. Você tá jogando contra Magic Johnson, Jordan, todos, assim, o Chris Mullin era banco. E de 92 até 2012, os Estados Unidos também só não ganhou o ouro em 2004 com o título da Argentina. E porque os Estados Unidos foi arrogante pra caramba também, né? Porque levou, tipo, o time C... E aí tomou uma coça do que talvez seja o maior time da história da Argentina, que é muito apreciado pelo nosso querido Leandro e a mim. Outra coisa que exemplifica bem o espírito olímpico é a medalha que leva o nome do fundador dos Jogos Olímpicos Modernos, o Pierre de Coubertin, que premia pessoas por excepcional espírito esportivo. Até hoje foram 19 atletas que receberam essa medalha, sendo 3 póstumas, e um brasileiro já ganhou, né? Muitos dos nossos ouvintes vão se lembrar. O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2004, em Atenas. Ele estava liderando a maratona. Foi... 6 quilômetros. Foi atacado por aquele maluco irlandês, que inclusive já tinha invadido uma corrida do Rubinho. O Rubinho deve a sua primeira vitória na Fórmula 1 a esse mesmo maluco irlandês. Aí um grego que parece o Papai Noel, que depois inclusive também recebeu uma medalha do COI, ajudou ele a se soltar do cara. Também. E do Kobe também, foi agraciado aqui no Brasil. Aí ele ajudou o maluco irlandês é um ex-padre, o Cornelius Horan. Enfim, vulgo maluco irlandês. Aí o Papai Noel grego ajudou o Vanderlei Cordeiro de Lima a se soltar. Cócivas. Olha, mas você colou que eu sei. E o Vanderlei Cordeiro de Lima continuou na corrida, mesmo tendo sido totalmente prejudicado. Foi medalha de bronze.
né? E aí ele ganhou a medalha Pierre de Coubertin por ter terminado a maratona, mesmo se ele não fosse medalhista. E outro símbolo recente, outro símbolo das Olimpíadas, que é uma invenção recente, que é uma questão muito interessante da gente discutir, inclusive a questão dos valores que baseavam o nazismo, né? Aqui no Brasil estava na moda tentar apagar a tocha olímpica, né? Mas é impossível apagar aquele negócio porque é tipo um maçarico, ela tem um mecanismo por gás dentro. Enfim, a dona do Magazine Luiza tomou um trupico com esse negócio, a Sandra Nemberg... Mataram uma onça... enfim... Só... Mas assim, o que é a tocha olímpica? Seria uma tocha que simbolicamente leva a chama olímpica lá do Monte Olimpo, lá da cidade de Olímpia, pro país sede, aí acende a pira olímpica no país sede. Isso é uma invenção recente. Quem inventou isso foram os nazistas em 1936. Primeiro porque os nazistas adoravam uma cerimônia com tocha, né? Tudo que eles podiam enfiar o hashtag. Tudo que eles podiam fazer, enfiar uma tocha no meio, eles faziam. Queimar livro. Queimar livro também, né? Enfim, eu sei onde você está querendo ir já, seu polêmico. Parei por aqui. E a intenção deles, ao fazer esse ritual, que hoje é uma coisa comum, era denotar uma ligação entre os valores supostamente superiores da antiguidade clássica, que eram resgatados pelo novo Reich, pela nova civilização germânica ariana, né? Ou seja, esse resgate dos valores clássicos, com essa chama que foi de Olímpia até Berlim. E como eu disse, né, eles adoravam uma tocha. Então esse é um símbolo também recente, não surgiu com as Olimpíadas. E na questão dos nacionalismos, né, de gestos políticos nas Olimpíadas, que é um dos temas principais do programa, né, a gente tem algumas coisas interessantes. Áustria e Hungria, eles competiam separados, mesmo quando existia o Império Austro-Húngaro. A Finlândia competia separado do Império Russo. Após a Primeira Guerra Mundial, Áustria, Bulgária, Alemanha, Hungria e Turquia ficaram de fora das Olimpíadas em 1920 e a Alemanha também ficou de fora em 1924. E em 1948, Alemanha e Japão também foram suspensos das Olimpíadas e a União Soviética foi convidada, porém optou por não enviar atletas porque estávamos no meio da crise do bloqueio de Berlim e as Olimpíadas de 48 foram em Londres. E aí a gente vai entrar depois na questão da Guerra Fria. E outros gestos políticos... Não, só terminando o nacionalismo, tem o caso também curioso da bandeira do Haiti e Liechtenstein. Porque a bandeira era igual e os dois países só descobriram esse fato na edição de 36 em Berlim. E daí cada um agregou elementos à bandeira, que era uma faixa azul e uma vermelha na horizontal. O Haiti colocou o brasão de armas no meio e o Liechtenstein botou uma coroinha. Lembrando que o Liechtenstein é um troço de nada, a capital é Vaduz. Perto da Suíça. Entre a Suíça e a Alemanha. É um país de primeira, se você colocar a segunda, acabou. Falando de gestos, né, de simbolismos políticos nas Olimpíadas, meu Deus, eu ainda estou incrédulo. Um evento marcante na Olimpíada de Berlim, né, foi justamente, que talvez é o caso mais conhecido, foi o desempenho do Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro no atletismo e tornou-se então um símbolo da luta contra o racismo nos Estados Unidos e também contra a ideia de uma raça ariana superior à alemã. Embora que, advogando para o diabo, tem 2 coisas sobre Jesse Owens que precisam ser lembradas. A primeira, tem a lenda de que o Hitler se recusou a dar as medalhas para ele porque ele era negro. Não, Hitler só dava as medalhas de ouro para atletas alemães. Então isso foi uma lenda criada depois para fins de propaganda. Mas ele abandonou o Estádio Olímpico com a vitória do Jesse Owens. Sim, mas, enfim, talvez não fosse fácil para ele. Né? Mas tem uma coisa importante. Depois, todos os medalhistas de ouro dos Estados Unidos foram recebidos pelo presidente Roosevelt, menos o Jesse Owens. Só os brancos foram recebidos. Então, assim, é importante lembrar que nos Estados Unidos a gente ainda está falando de uma sociedade segregada, aí a gente ainda tem um racismo institucionalizado. Durante a Segunda Guerra Mundial a gente vai ter alguns exemplos disso, com esquadrões e regimentos exclusivamente para soldados negros, e normalmente com oficiais brancos, mas depois com oficiais negros também. Então, Jesse Owens ele é bem simbólico nesse aspecto e teve um filme recente. E até gera a revolta do Cassius Clay, depois Muhammad Ali,
que se recusou a lutar na guerra do Vietnã justamente por conta do racismo nos Estados Unidos e teve a sua medalha conquistada na edição de 1960 em Roma, confiscada pelo governo norte-americano. Então essa questão do racismo nos Jogos Olímpicos é bem visível. Outro marco simbólico importante foi a Vera Saslavska, que nas Olimpíadas de 68, ela era tcheca, e em 68 a União Soviética tinha invadido a Tchecoslováquia. Após a Primavera de Praga. Após a Primavera de Praga. E aí, durante a cerimônia de medalhas, o hino soviético estava tocando e ela virou de costas para a bandeira soviética. E acabou virando uma heroína na Tchecoslováquia. Nos Jogos do México, em 68, também os atletas, o Tommy Smith e o John Carlos, ambos medalhistas nos 200 metros, ouro e bronze, respectivamente, fizeram o gesto dos Panteras Negras no pódio, que se tornou também muito lembrado, inclusive com uma luva de couro preta no punho. E em 1980, outro gesto de atleta que entrou para a história, o polonês... Pera só um minuto. Kozakiewski, eu acho que é isso. Kozakiewski, do salto com vara. Ele estava sendo muito vaiado pelo público soviético e ele deu uma banana pro público soviético. E tipo, uma banana. E assim, eu tava lendo. Antes do Dodô. Mas eu tava lendo, tipo, na Rússia, a banana é muito mais ofensiva do que aqui. Aqui é tipo meio que sabe, cala a boca. Lá ela é muito mais ofensiva. E aí um detalhe. Né? A Polônia, na época, era uma ditadura de influência soviética, era justamente o início do movimento de solidariedade e tal, e os soviéticos queriam caçar a medalha dele por falta de comportamento esportivo. E aí o Comitê Olímpico Polonês alegou que foram espasmos musculares causados pelo desempenho na competição. Entendeu? Ele do Canadá, hein? Pois é. E passou, deu certo. E aí, né, a gente deu exemplos da Guerra Fria, da União Soviética, muitos dos nossos ouvintes devem se lembrar dos boicotes olímpicos durante a Guerra Fria, né, os dois mais conhecidos foram os boicotes das Olimpíadas de 1980, que foram em Moscou, em que os Estados Unidos e seus aliados, num total de 62 países, boicotaram os Jogos em protesto contra a invasão soviética do Afeganistão em 79. E, curiosamente, os Jogos de Inverno tinham sido no começo do ano, nos Estados Unidos, e os soviéticos não boicotaram, e teve, inclusive, o milagre no gelo. O milagre do gelo, quando a seleção estadunidense bateu os soviéticos no hóquei. E, como a gente disse, a seleção dos Estados Unidos é uma seleção universitária. Imagina a seleção soviética de hóquei no gelo. O menor cara ali devia ter, sei lá, 2 metros. E o troco veio em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, quando a União Soviética e os seus aliados, um total de 15 países, ou 30, né, se a gente quiser contar as 15 repúblicas soviéticas, boicotaram os Jogos, alegando motivos de segurança e contra a exploração comercial dos Jogos, que foram os primeiros com patrocinadores oficiais, como o McDonald's. E, inclusive, foi a única edição do pós-guerra que deu lucro. Eu não sabia. Saiu um artigo da Economist recentemente. E só para um efeito de comparação, Montreal terminou de pagar os Jogos de 76 faz questão de anos. Um abraço para todo mundo do comitê organizador do Rio 2016. Esse papo de legado. Pois é. Mas, embora esses 2 boicotes sejam os mais conhecidos, a gente tem outros 4. Em 56, por conta da crise no Suez, a gente teve o boicote de Egito, Iraque e Líbano, e por conta da invasão soviética da Hungria, a gente teve o boicote dos Países Baixos, da Espanha e da Suíça, e a República Popular da China não participou, porque a República da China, né, Taiwan, foi convidada a competir sob o nome Formosa. Inclusive em 56 nós temos o jogo de polo aquático, como mencionamos anteriormente, entre União Soviética e Hungria, no meio da invasão soviética da Hungria, que é considerada apelidado do jogo de sangue na água, porque imagina o clima. Tanto simbolizava a guerra quanto rolou porrada. Em 64 a Indonésia e a Coreia do Norte se retiraram dos jogos, porque o Comitê Olímpico Internacional não reconheceu os Jogos das Potências Emergentes realizados no ano anterior, e foi quando tivemos o início da suspensão sul-africana
do esporte internacional como um todo, por conta do apartheid. Essa suspensão só acabou em 92. Em 76, por conta do apartheid, protestando contra a visita, o tour do time de rugby da Nova Zelândia, os All Blacks, na África do Sul, né, lembrando que os dois países são duas potências do rugby, mesmo durante o apartheid, a Tanzânia liderou um boicote de 22 nações africanas das Olimpíadas, porque o Comitê Olímpico Internacional se recusou a punir a Nova Zelândia. E em 1988, né, as Olimpíadas foram em Seul, e a Coreia do Norte boicotou os Jogos, e Albânia, Cuba, Etiópia, Madagascar, Nicarágua e Seychelles também não foram aos Jogos. E em 1936, como protesto em relação ao tratamento alemão dos judeus, já na Alemanha nazista, a Irlanda não foi para os Jogos, embora não seja um boicote, porque foi só um país, mas a Irlanda alegou essa razão. Durante a Guerra Fria, né, como símbolo dessa disputa esportiva, durante a Guerra Fria também um símbolo do processo de descolonização que o mundo passava pela Guerra Fria. E só um parênteses, que em 52, os soviéticos que instituem o quadro de medalhas, que não é reconhecido pelo COI, justamente transformando os Jogos Olímpicos em uma competição simbólica entre os dois blocos, né? O quadro de medalhas, né, aquela questão de ver quem ganhou mais medalhas e tudo mais. E nesse contexto de Guerra Fria e de descolonização, a gente tem alguns eventos importantes. O primeiro deles é o Milagre no Gelo, que o Matias já citou. Outro evento importante foi em 72, na final do basquete masculino, que a gente teve a União Soviética vencendo os Estados Unidos, literalmente no último segundo, em um lance que gera polêmica até hoje, né, se o arremesso tinha sido feito com o estouro do relógio. Os Estados Unidos não reconhecem a derrota até hoje, e os Estados Unidos tinham vencido todos os jogos de basquete desde 1936. Né? Como parte desse processo de descolonização, a gente tem um marco simbólico importante, que é o Abebe Bikila, o maratonista da Etiópia, que é o único país africano que nunca foi colonizado. Inclusive, o Abebe Bikila era da guarda do imperador Haile Selassie, que resistiu aos italianos. Sim. Descalço também. Então, e ele ganhou a medalha de ouro na maratona de Roma em 60, Itália, correndo descalço. Em 64 ele também ganhou a medalha de ouro na maratona, calçado. Mas aí ele tinha um Puma da hora ali, recebeu uma grana para usar o Puma da hora. E também nesse processo de descolonização, de Guerra Fria, de emergência de novas potências, Cuba usou muito o esporte olímpico como uma ferramenta de projeção internacional, de propaganda também. E o maior exemplo talvez seja o Teófilo Stevenson, que é considerado um dos maiores boxeadores do mundo, da história, peso pesado, ganhou 3 ouros olímpicos seguidos e nunca se profissionalizou. Inclusive, ele deu uma declaração que ele falava que não precisava de milhões de dólares se ele tinha o carinho de milhões de cubanos. Então, essa questão aí do amadorismo, do profissionalismo, da política com os Jogos Olímpicos, é um bom exemplo. Embora eu li uma vez alguma coisa que a única coisa assim que ele se arrepende, entre aspas, é que se ele tivesse profissionalizado, ele teria tido a oportunidade de lutar contra o Muhammad Ali. E ele era bastante amigo do Muhammad Ali. Isso, e eles chegaram a fazer sparring juntos. Devem ter, tipo, uma luta não oficial ali nos dois, ali no ginásio, mas... Só pra tirar... só uma trocação ali. Mas eles sempre... como você disse, ele era amigo do Muhammad Ali e ele queria ter enfrentado o Muhammad Ali numa luta pra valer, digamos assim. E outra coisa que marca, né, muito as Olimpíadas é o uso das Olimpíadas como uma propaganda, uma projeção internacional agora, no caso do terrorismo. Né? Em 72, nas Olimpíadas de Munique, a gente tem o que é considerado um marco divisor na história do terrorismo, na história do uso midiático da violência, né? Quando a Organização Palestina Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica, sequestrou e depois matou 11 atletas israelenses tomados como reféns, após exigir a soltura de mais de uma centena de presos palestinos e aliados alemães. A motivação do Setembro Negro seria a vingança por destruição de 2 vilas palestinas por israelenses. E esse ato é considerado o primeiro ato global de terrorismo, né? Porque você comete o ato, o mundo inteiro está vendo aquilo, o mundo inteiro acompanhou aquela situação. E foi, inclusive, entre 2 guerras famosas ali no Oriente Médio, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. E a gente tem isso, diversas referências, tem um documentário que é muito bom,
né, que são 10 dias em setembro, 13 dias em setembro. Eu não me recordo e o filme Munique, do Spielberg, que retrata depois o Mossad, o Serviço Secreto Israelense, caçando os responsáveis pelo ataque. Em 1996, a gente tem outro ataque terrorista durante as Olimpíadas, em Atlanta, quando um ativista anti-aborto, Atlanta é uma cidade que tem clínicas de aborto, um ativista radical anti-aborto explode uma bomba que mata uma pessoa e fere 111 durante as Olimpíadas. E depois da pós-Guerra Fria, a gente tem a questão muito simbólica também dos novos países ex-soviéticos e ex-jugoslavos se projetando. De 92, já com a dissolução da União Soviética, esses atletas disputam jogos pela bandeira da SEI, né, a Comunidade dos Estados Independentes. Que eram 12 países ex-soviéticos. Os 3 estados bálticos competem sozinho. E não fala mais disso porque é minha dica cultural. Não me atropela. E da ex-Jugoslávia também usam o esporte para se projetar. Então a Croácia, por exemplo, né, ser medalha de prata no basquete em 92 vai ser uma coisa muito importante na sociedade croata. Com o Dražen Petrovic jogando o fino. E aí tem o documentário Once Brothers, que a gente sempre recomenda. No final dos anos 80, e aí agora a partir dos anos 90, a gente tem uma sistematização da fiscalização do doping, que não tínhamos antes. Inclusive a gente tem aqueles exemplos, às vezes até caricatos, né, dos atletas alemães orientais e soviéticos que deviam tomar doping, tipo, no café da manhã. Mas a gente passa a ter vários casos emblemáticos, como o do Ben Johnson, da Marion Jones, e também a relação, a questão política dos Jogos Olímpicos também passa a ter algumas atenções, além desses novos países, com Israel. Né? Um caso curioso foi em 2004, quando o judoca iraniano Arash Mirasmali ele ia disputar a final do judô peso pesado contra o israelense Ehud Vax, e na noite anterior à disputa, ele comeu que nem maluco. Ele ficou comendo que nem de propósito, entendeu? Se enchendo de pizza, de porcaria, pra no dia da luta ele ser eliminado por excesso de peso, pra não ter que competir contra um atleta israelense, não, porque isso seria reconhecer o atleta israelense, seria reconhecer o Estado de Israel. E aí ele recebeu do governo iraniano um prêmio de $115 mil, que seria o prêmio que ele receberia do Comitê Olímpico se ele tivesse ganho a medalha de ouro. E o presidente iraniano disse, da época, o Mohammad Khatami, disse que o Arash ele devia ser considerado o verdadeiro campeão dos Jogos Olímpicos de 2004, e ele entrou para o panteão das glórias iranianas. Né? Então, mesmo depois da Guerra Fria, a gente tem questões políticas interessantes relacionadas aos Jogos Olímpicos, e também essa questão do doping, que aí a gente chega nos Jogos Olímpicos de 2016 com a suspensão da Rússia, embora muita gente comente, e eu acho que deve ter algum fundo de verdade nisso, que tem uma parte política muito forte nisso, né, por conta da invasão da Crimeia, embora eu também não duvide, né, de uma política de doping sistemático nas federações russas. Assim como nas federações estadunidenses. Não, como você bem citou já o caso da Marion Jones. E o laboratório ligado à Federação de Atletismo dos Estados Unidos. Não, a gente tem que lembrar, assim, quem falou muito disso foi o Lance Armstrong, que é um cara que jogou toda a reputação dele no lixo, abaixo do lixo. Mas assim, ele falou uma coisa interessante, assim, tudo bem, eu me dopei, ganhei as voltas da França bem louco, ele trocava o sangue dele pra não ser pego no o nível chegou a esse ponto, ele trocava o sangue dele. E ele falava, mas vocês acham que o cara que chegou em segundo, tipo, meia hora atrás de mim, meia hora estamos falando de um mês pedalando, né? Quanto tempo dura a volta da França? Ela por aí. Quase um mês, né? Você acha que o cara que chegou meia hora atrás de mim estava limpo? Você acha que o doping fez eu ganhar essa meia hora só? Você acha que o cara atrás dele também estava limpo? Você acha que o cara atrás dele também... Ele falou, dos 20 primeiros para cá, tava todo mundo dopado em algum momento. Né? Inclusive, a gente tem aquela tese de que o doping devia ser não apenas legalizado, mas ele devia contar como pontos extras. Né? Então, assim, quanto mais bem louco o cara tiver... Entendeu? O cara ganhou, sei lá, o salto com vara, dopado, com bêbado, com, sei lá, LSD,
Entendeu? Enfim, ele ganha pontos extras. Obviamente estou brincando, né? A questão do doping é uma questão séria, até porque ela gera consequências de saúde depois muito graves, né? Exemplos não faltam. Mas essa questão do doping até hoje é talvez o principal problema dos Jogos Olímpicos. Bem, chegando nos finalmente, as minhas dicas culturais são duas. Uma é a exposição que está sendo realizada no Museu do Futebol, aqui em São Paulo, ali no Pacaembu, na Praça Charles Miller, enfim, que é o futebol nas Olimpíadas. Inclusive, tem um documentário que foi realizado em parceria com a Central 3, então estamos representados lá. E também queria indicar o livro do jornalista Luiz Augusto Simon, o Menon, que lançou o livro Gol de Ouro, a história do futebol nos Jogos Olímpicos. Ele que é uma das maiores autoridades no esporte olímpico, já cobriu, acho que 5 ou 6 Olimpíadas in loco. A minha dica cultural é um documentário que, infelizmente, eu não sei se os nossos ouvintes vão conseguir achar com legenda em português, mas acha com legenda em inglês. E por que eu estou falando para procurarem com legenda em inglês? Porque parte desse documentário é em lituano. Mas é o documentário The Other Dream Team, ou seja, o outro Dream Team, que conta a história do time de basquete da Lituânia em 92. Arvydas Sabonis. Exatamente, né? Sabonis no pivô. Por quê? Porque a Lituânia, os 3 países bálticos, eles não fizeram parte da União Soviética voluntariamente, né? Eles foram anexados no contexto da Segunda Guerra Mundial. E a Lituânia foi um dos primeiros países a declarar sua independência da União Soviética. Nós tivemos uma repressão interna muito forte e foi um país que tinha sido acabado de ser fundado. Era um país que tinha bons jogadores que jogaram depois inclusive na NBA, porém não tinha dinheiro para ir para os Jogos Olímpicos. Eles conseguiram apoio do Grateful Dead, a banda. Uma história muito louca, e eles foram medalhistas em 92, medalhistas de bronze. E isso foi, assim, o ex-presidente da Lituânia fala isso no documentário, né? Isso foi a primeira alegria do povo lituano na sua independência, né? O time de basquete daquele país que não tinha, sei lá, meses de existência, ser medalhista na Olimpíada. Inclusive é o esporte nacional da Lituânia. Exatamente, né? A Lituânia já sediou Eurobasket, não sei se sediou a Copa do Mundo. E aí conta, por exemplo, da história de quando jogava o Vilnius contra os times de Moscou, que era uma rivalidade ferrenha, porque era basicamente um Lituânia e União Soviética em quadra. Então esse é um documentário muito legal entre essa relação cultura, política e esporte. Como eu disse, eu não sei se vão encontrar com legenda em português, mas dá para baixar. Dá pra baixar aí nos sites alternativos com legendas em inglês, vale a pena. E para encerrar o programa, estamos ainda em 1992. A música é sua. O Felipe tinha sugerido Vangelis, que é o tema do Carruagem de Fogo, mas eu quis partir para as memórias de infância, já que o Manual do Pateta aqui me ajudou na pesquisa. Então vou escolher a música de abertura do desenho animado Kobe, o mascote genial de Barcelona, que assim como o Felipe, imagino que tenha sido a sua primeira experiência olímpica, assistindo pela mais TV. ou menos. Enfim, lá em 92 eu e o Felipe tínhamos 6 anos, mas o desenho passava na TV Cultura, aqui em São Paulo, pelo menos. Então a gente vai encerrar aí com a música tema de Kobe. Até a próxima edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Versão brasileira PKS. Kobe, o mascote genial, vive junto ao mar em Barcelona. Petra, Jove e Oliva estão com ele. Caixas, nós e bichos são da turma também. Mas tem um tal doutor normal que não é legal. Mosques é a fauna em extinção. Tudo destruir que eu acho lindo mesmo. Que eu invente o melhor plano. Kobe, me atrapalha, eu sempre vi tão mal. A explorar, a correr, a dançar, a cantar, a pintar, a viajar. Vênus, Londres, Tóquio, Índia.
Índia, Nova York, Senegal, Waikiki, Las Palmas, Hong Kong, o deserto, Moscou, os Pampas, Costa Brava. Um mascote genial, vive junto ao mar em Barcelona. Kobe é amigo pra valer. Corre! Dessa turma você pode